Queremos cumprimentar a você, acadêmico matriculado na disciplina de História Antiga. Para nós é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande poder conversar com você sobre um período tão grande, tão extenso, tão grandioso em sua contribuição para o processo histórico e num momento muito especial onde nós vamos tratar da organização das sociedades ágrafas às primeiras cidades. Nesse módulo, nós vamos conversar sobre essa transição do processo civilizatório. Aquelas civilizações que antigamente se dizia que estavam em estado de barbárie, civilizações mais simples, até aquelas civilizações mais complexas, urbanas, onde as coisas funcionavam de maneira mais complexa. Então, esse processo de transição, ele é belíssimo e, com certeza, nós vamos ter a oportunidade de entender melhor esses primórdios das sociedades humanas e dessas primeiras civilizações lacustres, fluviais. Nós vamos navegar um pouco sobre o mar Mediterrâneo e entender melhor como surgiram grandes impérios. Mas, para iniciar, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o trabalho do historiador. E eu me lembrei de uma parábola muito antiga, uma parábola milenar, que, como você está vendo na imagem do nosso slide, trata-se de um enredo muito interessante para a gente entender o trabalho do historiador. Porque a gente pergunta, por que estudar história? Ou o que a história estuda? Ou como se faz a história? Essa reflexão, embora seja uma reflexão teórica, ela é importante porque ela vai permear toda a nossa conversa nesse primeiro módulo. Porque você sabe que o historiador busca conhecer o passado e interpretar esse passado. Essa interpretação do passado, ela se dá de várias formas. É interessante pensar nisso agora, porque quando a gente, ao longo dessa aula, enxergarmos as diferentes maneiras que os historiadores interpretaram a história antiga, a gente vai perceber que cada historiador, cada corrente historiográfica, cada conjunto de fontes históricas, cada metodologia utilizada vai nos trazer um ângulo, uma perspectiva do processo histórico. Por isso, os historiadores não podem se arrogar como dono da verdade. Seja aqueles historiadores que trabalham com a longa duração, sejam os historiadores que trabalham com a microhistória, enfim, nenhum de nós, historiadores, somos donos da verdade. A gente apenas entende uma parcela, uma parte, um fragmento do processo histórico. Afinal, o que é a verdade, né? Existiria somente uma verdade única? Esse conto ambientado na Índia vai poder nos ensinar um pouco disso. Essa parábola, ela conta de um rei muito sábio, muito culto, que leu todos os livros do seu reino. Seus conhecimentos eram numerosos, e os seus súditos, os seus ministros, querendo agradar ao rei, começaram também a estudar e ler os velhos livros que havia ali no reino. Mas chegou um momento que eles começaram a disputar entre si quem era o dono da verdade, quem é que conhecia melhor as coisas. E o rei ficou triste com isso. E resolveu, então, dar uma lição em seus sábios. Chamou todos eles para se apresentarem no palácio. E eles ficaram muito honrados com isso. Chegando lá, o rei ordenou que os soldados deixassem entrar um grupo de cegos de nascença. Obedecendo às ordens, os soldados chegaram, trouxeram os cegos e colocaram-nos diante do elefante e foram guiando-lhes as mãos para mostrar os animais.
Um dos cegos agarrou a perna do elefante. O outro segurou a cauda. O outro tocou a barriga do elefante. O outro as costas. O outro começou a palpar as orelhas do elefante. O outro a presa. E o outro começou a olhar a tromba do elefante. E aí o rei disse assim: olha, o que parece para vocês o elefante? Segurou a perna e disse: olha, o elefante é uma coluna roliça e pesada. É errado, disse o outro cego que segurou a cauda. Olha, esse animal parece uma vassoura e tem um cabo bem maleável. Absurdo, disse o cego que tocou a barriga e disse assim: olha, o elefante é uma parede curva e tem uma pele semelhante a um tambor. E o outro cego disse assim: olha, vocês não entendem nada. O elefante é uma mesa abaulada, muito alta. O outro cego disse: não, não, não. Tinha segurado as orelhas do elefante. O elefante parece uma bandeira arredondada, muito grossa. Mas o outro cego que tinha segurado, né, a outra parte do elefante, a presa, disse assim: não, o elefante é comprido, é pontiagudo, é forte, é rígido, parece um chifre. E o elefante que tinha segurado a tromba disse: o elefante parece uma serpente que fica flutuando no ar. O rei dava risada com as respostas dos cegos e virou para os seus sábios e disse assim: vocês viram? Cada um deles disse a sua própria verdade, mas nenhuma resposta corresponde plenamente à minha pergunta. Agora, se a gente juntar todas as respostas, poderemos conhecer a verdade. Aprendam a ouvir, aprendam a compreender o outro, aprendam a respeitar o outro, porque os diferentes ângulos de uma coisa podem nos levar a entendê-la de maneira plena. Essa metáfora, né, essa parábola, ela é bem interessante, porque ela mostra as muitas faces ou multifaces de uma mesma verdade histórica. No século XIX, uma escola alemã, uma escola rankiana, uma escola que se baseava nos documentos oficiais, ela dizia assim: olha, aqui estão os documentos, aqui estão as fontes, aqui está o historiador e aqui está a verdade. Foi uma época em que a história achava-se dona dessa verdade absoluta. E isso é um equívoco, porque, como vocês podem ver, e a aula de hoje vai mostrar bem isso, nós temos diferentes correntes historiográficas, diferentes conjuntos de fontes historiográficas, de diferentes arcabouços teóricos que embasam essa discussão, diferentes metodologias que conduzem a diferentes formatos de conclusões. Então, essas correntes historiográficas precisam dialogar. Como eu disse, a gente vai ver um pouco sobre as formas como os historiadores trabalham e como isso se relaciona com o produto final, que é a história e as diferentes formas de interpretação. Para começar a nossa discussão, nós vamos pensar um pouco sobre a relação entre memória social, história e identidade. Nós vamos nos embasar no autor Guarinello, que é um dos autores que vocês têm na bibliografia, e a partir da discussão que ele faz, nós vamos caminhar um pouco em nossa conversa nessa oportunidade. O texto, do seu slide, ele vai comparar a memória, as minhas memórias pessoais, as tuas memórias, ou as memórias da comunidade onde a gente vive, as memórias de um grupo social, as memórias de uma coletividade, as memórias de uma sociedade, as memórias de uma nação, enfim. Essas memórias, elas são como se fosse um tecido vivo que vai entrelaçando as experiências de uma pessoa ou de um povo. E esse entrelaçamento, essa costura, vai formando o que o autor chama de
tapeçaria da história. E isso vai moldando a forma como nós compreendemos o passado. Quando a gente pensa na história antiga, a gente vai pensar em uma parte importante da nossa identidade, seja a identidade como pessoa, seja a identidade como uma nação. Pensar a história antiga, sem dúvida alguma, é uma maneira de pensarmos e repensarmos o nosso lugar nesse mundo em que nós estamos inseridos. Esse mundo neurastênico, esse mundo rápido, né? E a identidade de uma pessoa ou a identidade de um grupo social, né? Ou de uma coletividade inteira, permite que a gente pense a nós mesmos. Repensar o nosso passado é reconhecer os nossos limites, é reconhecer as nossas potencialidades e é reconhecer a forma como nós vamos construir o nosso futuro. Por isso, essa relação do nosso slide entre memória social, história e identidade. Atualmente, a psicologia, a antropologia, a sociologia e outras ciências estudam as identidades e recusamos a ideia de que haja uma identidade racial, uma identidade étnica. As identidades, elas são adquiridas, elas são transformadas ao longo da vida, ao longo dos séculos, e elas vão sendo socialmente construídas. Há muitos processos que levam à construção da nossa identidade. Às vezes, há um conflito, né, de memórias na construção dessa identidade cultural, né? Quando você pensa o mundo ocidental, né, há uma identidade cultural do Ocidente. Né? Há pessoas que fazem até um contraponto entre o Ocidente e o Oriente. E, definitivamente, há identidades culturais do Oriente e do Ocidente. Né? E a nossa construção, a construção da nossa identidade, ela faz parte de um movimento político muito amplo, né? De um movimento cultural muito amplo. As nossas instituições, né? A família, a igreja, o clube, enfim, as instituições, o Estado, a escola, essas instituições, elas estão inseridas nesse processo de formação da nossa identidade. As nossas práticas culturais, né? Os hábitos que a gente tem, a língua que a gente fala, as influências que a gente recebe, o filme que a gente assiste, a música que a gente gosta de ouvir, né? As nossas crenças religiosas, isso vai construindo a nossa identidade. Isso vai criando uma tolerância ou uma intolerância naquilo que é diferente de nós. Por isso, a história da qual a história antiga faz parte, ela é um tipo peculiar de memória social que auxilia, que contribui na construção da nossa identidade como Ocidente. Né? Toda memória, né, por exemplo, composta pelas nossas lembranças, algumas são mais valorizadas, algumas são menos valorizadas. Né? Isso vai fazendo com que as nossas lembranças e os nossos esquecimentos de coisas, de fatos que aconteceram, elas vão deixando vestígios, né? E elas vão fazendo com que a gente possa construir a nossa identidade. No que diz respeito à história antiga, a gente pode dizer, como já até afirmamos no início dessa aula, que ela é um período muito longo. Né? Do ponto de vista didático, a história antiga começa lá por volta do ano 4000 a.C. e vai até o ano 476 depois de Cristo, com o final, a queda do Império Romano. É um período longo, é um período difícil de ser entendido como um período, né, digamos assim, que tem uma característica só. É um período onde surgiram o que a gente chama de grandes civilizações antigas. É um período que, do ponto de vista das estruturas, prevaleceu tanto o modo de produção escravista como o modo de produção asiático. E a gente vai estudar esse grande período pensando numa perspectiva de estudos mediterrânicos. Então, essas questões que estão no seu slide,
elas podem ser respondidas afirmativamente, né? A história antiga é um período muito antigo, surgiram nela as grandes civilizações, numa perspectiva do materialismo histórico, a gente pode pensá-la como um período de modo de produção escravista e asiático, e dentro de uma perspectiva de uma historiografia mais atual, a gente pode pensar nela como estudos mediterrâneos, né? É preciso pensar um pouco, então, no que a gente chama de divisão didática da história. Do ponto de vista científico, a história não pode ser dividida, né? Os fatos vão se entrelaçando um ao outro, formando uma teia, que se tornam processos históricos. Esses processos históricos, eles vão se influenciando mutuamente, construindo a história. Contudo, para a gente entender melhor esses períodos, os historiadores fazem uma divisão didática. Você tem aquele período que antigamente se chamava de pré-história, civilizações, sociedades pré-literárias, sociedades ágrafas, sem escrita. É um período muito longo, um período de milhares e milhares de anos, que vai iniciar-se com o aparecimento do homem na Terra, né? E aí você tem todo um processo de construção dessas sociedades, sociedades nômades, sociedades coletoras, caçadoras. Aí você tem uma grande revolução, a revolução agrícola, e você tem depois o que a gente chamava, e chama-se atualmente, né, de paleolítico, neolítico, ou idade da pedra lascada, pedra polida, depois a idade dos metais, com a utilização do bronze, e depois do ferro. Então, você tem um grande período. Com a invenção da escrita, e aí começa a Idade Antiga, aí por volta do ano 4000 a.C., segundo os historiadores, e você tem a história antiga que tradicionalmente termina no século V, mas estudos mostram que há uma antiguidade tardia que vai até o século VIII, né, quando definitivamente o Mediterrâneo se fecha e a Europa entra num período que nós chamamos de Idade Medieval, História Medieval, Idade Média, né? Um período que vai ali do século V até o século XV, né? Quando as grandes descobertas marítimas e a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 demarca o final desse período histórico do ponto de vista didático. Inicia-se, portanto, o período moderno, a Idade Moderna, né? Com o Estado moderno, enfim, um antigo regime que vai durar até o século XVIII, em 1789, quando a grande Revolução Francesa demarca o início do que nós chamamos de Idade Contemporânea, né? Mas é preciso entendermos essa indivisibilidade da história, né? Os processos que vão se entrelaçando ao longo do tempo. Uma crítica que se faz a essa divisão histórica é que ela é eurocêntrica, né? Ela é uma história que se baseia em fatos da história europeia. E isso causa uma certa valorização, né, da cultura europeia. Ela é linear, né? Uma crítica que se faz a essa divisão da história é essa linearidade. A história não avança simplesmente, ela é feita também de retrocessos, né? Enfim, mas outra crítica que está no seu slide aí, que é importante lembrar, é a questão dos grandes fatos, né? Não, é importante minimizarmos essa questão da existência de grandes fatos da história. Enfim, a divisão da história em períodos, ela é importante, a divisão da história em períodos, ela faz com que a gente entenda mais o processo histórico, mas é preciso ter cuidado em relação à valorização de todo esse processo. Na sequência, né, a gente pode dizer que as nossas memórias, né, remontam
a história antiga. Há uma relação, portanto, concluindo nessa primeira parte que a gente está conversando aqui, a gente pode dizer seguramente que quando a gente lembra da história antiga, nós vamos sempre lembrar, né, da planície de Gizé, das pirâmides do Egito, de Quéops, Khafre, Miquelino, dos grandes faraós, né, e de todos os problemas, né, que Bertolt Brecht já critica naquele poema que eu indico para vocês, Perguntas de um Trabalhador que Lê, né, quando ele fala dos grandes monumentos históricos. Poderíamos colocar também aqui os Jardins Suspensos da Babilônia, e que chama-se tradicionalmente das grandes maravilhas do mundo antigo, mas é preciso pensarmos que havia toda uma exploração social, né, toda uma relação assimétrica da sociedade dentro dessas comunidades. Mas, voltando à questão que nós colocamos da influência da história antiga no nosso dia a dia, né, a cosmologia judaico-cristã ela permeia todas as constituições que foram formuladas e outorgadas no Ocidente, né? A nossa vida cotidiana, os valores, os princípios morais que a gente tem, está muito relacionado com a cosmologia judaico-cristã. E quando pensamos na esfera política e mesmo nas relações sociais, os ideais democráticos da Grécia Antiga, eles estão presentes em nossa vida. E o direito romano, o direito latino, os costumes que se estabeleceram em nosso cotidiano, eles são realmente muito fortes, né? Então, a gente pode dizer seguramente que há uma relação completa entre memória social, história e a identidade que a gente tem. Vamos, então, revisando aqui, né, o que nós pontuamos. Há uma relação entre memória social e história. As memórias sociais, elas fundam as identidades culturais, né, de um povo, de uma sociedade, né? É preciso termos cuidado com a influência do eurocentrismo nos estudos históricos e no estudo da história antiga. É preciso pensarmos que a história é uma ciência, né, e, portanto, não é memória, a memória não se enquadra dentro do que é ciência, e pensarmos nessas novas perspectivas na pesquisa e na didática da história. Isso faz com que haja uma reconfiguração da história antiga, sem dúvida alguma, a partir desse debate entre antropologia, economia, sociologia, fazendo que novas balizas da historiografia contemporânea ela possa se formar. E eu trago para vocês um exemplo, uma ilustração disso, né? Nós recentemente comemoramos 500 anos, né, do que tradicionalmente se chamava de descobrimento do Brasil. E outro dia uma criança me perguntou o seguinte: mas espera aí, se os índios estavam aqui, por que eles não descobriram o Brasil antes dos portugueses? Né? Na ingenuidade de uma criança pequena, né, ela começava a questionar, né, essa questão das memórias. E a pergunta é: será que indígenas e portugueses eles tinham as mesmas memórias nas comemorações dos 500 anos de história do descobrimento do Brasil? Com certeza você respondeu que não, né? Os portugueses têm as memórias da conquista, da descoberta do novo mundo, do enriquecimento a partir do mercantilismo. Os indígenas, eles têm uma outra memória, né? Uma memória da dizimação, a memória da destruição da sua cultura, a memória da destruição do seu povo ao longo dos 500 anos. Portanto, essa relação memória social e história, ela é, no mínimo, uma relação problemática e que o historiador precisa resolver essas questões. Eu espero que a gente possa, nesse diálogo que teremos aqui, a gente possa fazer fluir esse debate magnífico, né? A memória funda, legitima identidades, mas ela tem essas dificuldades, né, em relação às nossas lembranças e aos nossos esquecimentos. A gente pode dizer que a diferença entre história e memória é que a história é uma ciência, a história é produzida por especialistas e ela tem objeto próprio, objetivos próprios,
né? Enquanto a memória ela é criada espontaneamente pela sociedade. Tá? É preciso, dentro dessa primeira reflexão que a gente faz sobre as identidades, dizer o seguinte: o Estado, ele produz memórias, né? As datas comemorativas, os currículos, a escola é um lugar fantástico para produzir memória, né? Para produzir civismo. Então, o Estado, ele, através do que Althusser chamava de aparelhos ideológicos do Estado, ele vai construindo memórias a fim de que funde identidade e muitas vezes alienando a gente, né? Então, a história, ela utiliza-se dessa ideologia de centralidade cultural, se apropriando, inclusive, de argumentos científicos para tentar ideologizar, para tentar alienar a consciência da gente. E isso é preciso que esteja bem presente nas nossas discussões. Por isso, a antiga divisão didática da história, ela recebe tantas críticas como nós vimos, né? Dentro desse processo do que a gente chama de reconfiguração da história antiga, você tem uma história mais científica, uma história que vai mostrar a antiguidade como um mero período histórico, né? E que deve ser respeitado como qualquer outro período. A gente tem, dentro dessas mudanças na historiografia, a importância de pensarmos a história no seu diálogo com a psicologia, com a antropologia, com a sociologia e com outras ciências, né? Marx tem uma contribuição importantíssima, né, dentro desse processo, né? Os marxistas trouxeram toda uma perspectiva que, apesar das críticas que se faz, né, a teoria marxista, né, ela tem uma contribuição importante porque ela consegue vislumbrar essa exploração das classes sociais, né? Os primitivistas, dentro de uma outra corrente historiográfica que o Guarinello propõe, né, juntamente com a Escola de Paris, né, a Revolução Francesa na historiografia, segundo Peter Burke, provocada a partir da Escola dos Análises, e na segunda metade do século XX, você tem uma perspectiva que vê a história dentro de uma perspectiva da sua cultura, dentro da perspectiva dos seus costumes, e isso faz com que a história ela seja vista não apenas dentro dos mecanismos do materialismo histórico, que mostra essa relação entre estrutura e superestrutura, né, as relações sociais, as relações de produção, a produção de bens, a produção de riquezas, e ver também a história a partir das memórias, a partir das histórias pessoais, a partir das histórias de vida, né, que vai trazer uma perspectiva dos costumes, daquilo que os documentos oficiais não mostram, né, daquilo que está, digamos assim, no porão, né, da história. Essa é uma perspectiva realmente importante, e você pode observar que desde a historiografia medieval, os avanços que se houve a partir de ver o mundo antigo, a partir do que foi a Europa, né, a Europa cristã, o cristianismo que vem da antiguidade, mas se faz uma redescoberta do cristianismo a partir da perspectiva do catolicismo no mundo medieval. Essa Europa cristã e essa Europa clássica, né, ela vai entrar em oposição. E a partir do século VII, século VIII, né, a partir de Maomé, você tem um mundo islâmico que surge como um verdadeiro universo importante dentro da historiografia, e o mundo antigo ele é redescoberto a partir desse conflito, a partir dessa oposição que há entre essas grandes vertentes culturais, né? A partir daí, você tem esse diálogo com as ciências sociais. Karl Marx e Weber, eles trazem todo um debate importante para entendermos o processo histórico, fazendo com que a gente possa vislumbrar melhor, né, esse grande Mediterrâneo, né?
A gente vai adentrar mais precisamente agora nesse mar Mediterrâneo, né, que conectou o mundo antigo, né? O Mediterrâneo, através do mar, mas sobretudo através da terra, ele vai conectar, unir o mundo antigo, né? Fernando Braudel, ele numa obra fantástica, ele vai falar desses diferentes ritmos da história do Mediterrâneo, né? De como ele uniu e separou, né? Porque o mar ele separa, mas ele também vai unir essas comunidades, né? E vai fazer com que se construa o mundo antigo, né? A partir do século XII, há toda uma simbiose cultural, né, nas grandes navegações e toda uma troca, né, de objetos, de coisas, de valores, de princípios, né, de tecnologias aqui no sentido, né, de técnicas, né, que vão sendo difundidas dentro desse grande espaço cultural que se tornou o mundo mediterrâneo. E com as colonizações, seja através de assentamentos pacíficos, seja através de conquistas, né, numa perspectiva belicosa, vai se formando as grandes fronteiras culturais do mundo mediterrâneo. A partir daí, você tem o surgimento da polis, né? As cidades-estados que vão dar um tom completamente novo ao mundo mediterrâneo. Então, é importante entendermos essa síntese que se faz, a criação, a fundação da polis é muito mais do que uma urbanização, é uma revolução cultural, né? Há todo um intercâmbio de rituais, de crenças, que vão cimentando ou separando essa comunidade, né, nessas diferentes fronteiras. Essa um primeiro momento, né, uma primeira amostragem daquilo que a gente vai ver durante as nossas aulas, e eu espero que você, a partir dessa bibliografia que estão aí nas referências, você possa estudar, fazer uma leitura legal, né, e viajar nesse período tão especial da história da humanidade, né, o alvorecer da humanidade ali nesse mundo magnífico que é o mundo mediterrâneo. Eu aguardo você na nossa próxima aula e desejo muito bons estudos para você. Até lá!